Bom dia, amados. Que bom que estamos aqui para celebrar o nosso Deus. Que bom que você está aí nesta santa expectativa para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Cristo ressuscitou, está vivo à destra do Pai e podemos juntos nessa manhã, você aí da sua casa, você com a sua família, você junto com os seus, poder celebrar, adorar o Rei dos Reis. Nós vamos orar o nosso Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e entrar nesta presença, nessa atmosfera de adoração, porque o nosso Cristo está presente entre nós. Ele não está mais em um túmulo, ele saiu do túmulo porque aquela pedra foi removida e ele está vivo para a glória de Deus, o Pai, intercede por nós. E nós sabemos que você pode junto conosco hoje adorar ao Senhor. Compartilhe este culto, compartilhe com pessoas não cristãs, com seus familiares, e nós vamos juntos celebrar ao Rei dos Reis. No final do culto nós vamos orar também por seus pedidos. Você pode colocar aí a sua família, aqueles que precisam ser resgatados, restaurados, transformados pelo poder de Deus. E venha conosco, vamos celebrar juntos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nesta manhã, reverentemente, nós nos colocamos diante do Senhor, conectados, ligados, mesmo que distantes, unidos no mesmo propósito. Mesmo, ó Deus, alguns em suas casas, nós aqui no templo, mas ligados porque temos uma convicção que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E nós estamos aqui diante do Cordeiro, o Cordeiro Pascual, o Senhor dos Senhores. Tu és bendito, tu és exaltado nesta manhã, Pai. A tua igreja te adora nesta manhã. Celebramos ao Senhor, ó Pai, o nosso Cristo que ressuscitou. Aleluia! Porque podemos juntos celebrar, cantar. Nós, ó Pai, não estamos distantes, pelo contrário, nos aproximamos com um sincero coração, porque o véu se rasgou ao meio e nós podemos juntos adorar e celebrar a Ti. Pai, receba o louvor da Tua igreja, receba a adoração da Tua igreja, que cantará, irá adorar ao Senhor. E sabemos que o Senhor nos procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Fique à vontade entre nós e a Ti celebraremos nessa manhã. Ó Pai, a Ti a glória e o louvor no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Se você puder, fique de pé na sua casa aí, né? Se você quiser ficar sentado, fique também. Mas se quiser cantar com a igreja de pé, estender as suas mãos, declarar a paz do Senhor sobre a sua casa, cante, adore e louve ao Rei dos Reis. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Cremos que o Senhor está vivo. Declare do início: Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Declare que Ele é santo. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos declarar: vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Aí na sua casa cante: vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem. Vem Jesus, cante: vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o Senhor, no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Eu quero pensar com você, nesta manhã, Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Palavra do Senhor que nos diz assim: o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida, toda a comunidade de Israel o matará ao entardecer. Depois, pegarão um pouco do sangue e o colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém. Êxodo capítulo de número 12. Voltamos e nos reportamos à primeira Páscoa. Aquele momento em que Deus instituiu através do grande líder Moisés a Páscoa. A Páscoa significa passagem. A Páscoa significa Pessah em hebraico. Significaria que naquele dia o Senhor passaria pelo Egito e traria verdadeira libertação a um povo escravo. Ao olhar para este texto, algumas verdades são evocadas nesta manhã para juntos pensarmos em Cristo como a nossa verdadeira Páscoa. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar neste texto é que somos aperfeiçoados no perfeito que é Cristo. Você e eu podemos ser aperfeiçoados no perfeito que é Cristo. Neste texto, nós podemos olhar para o sangue, nós podemos olhar para as pessoas que estariam ali em torno, participando daquela primeira Páscoa. Nós poderíamos olhar também para o Cordeiro, e são palavras emblemáticas deste texto que trazem à nossa memória o sentido da perfeição de Cristo Jesus. Veja comigo, querido, que o verso de número 4 diz que a família que fosse pequena, ela estaria ali. E o verso 5 diz que o animal seria macho de 1 ano sem defeito. O macho perfeito. Ele não poderia ter manchas, ele não poderia estar manco, ele não poderia ter qualquer tipo de questão que tivesse imperfeição. Assim, nós entendemos que Cristo é o nosso perfeito Cordeiro, que nele somos aperfeiçoados. É interessante que o texto diz que também o Cordeiro, ele tinha que ter 1 ano. Ele já era um Cordeiro adulto. Esta é a expressão que vai aparecer na palavra de Deus no Novo Testamento, quando João Batista, ele bate os olhos em Jesus e ele diz assim: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos, em Cristo Jesus, nós podemos ser aperfeiçoados.
no perfeito que é Cristo. Eu sei que você e eu, a igreja do Senhor, ela tem as suas imperfeições. Nós somos imperfeitos, nós temos falhas. E é por isso que Pedro, na sua primeira carta de Pedro, no verso 18 e 19, ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem pecado, sem mancha e sem defeito. Mas é interessante olhar, queridos, que o texto nos diz que eles deveriam comer também o pão. E o pão, ele deveria ser um pão que fosse sem fermento. Fosse um pão que não tivesse passado. Nós entendemos hoje fermento como um pó, né? O pozinho do fermento. Mas não era essa a ideia. Era um pão azedo, pão asmos. Eram pães azedos. E era muito comum na cultura judaica eles misturarem uma comida azeda com uma comida boa. Como no passado a nossa mãe sempre fez coalhada, o leite que coalhou, o azedo com o leite bom. Então não poderia haver mistura. É a ideia que o próprio Deus estava tentando inculcar na mente dos seus discípulos, na mente do povo, que eles não poderiam se misturar com o azedume do pecado. Essa é a ideia dos pães asmos, dos pães azedos. Não poderia haver mistura. O ruim, aquilo que não pertencia, comida que não era boa. Bem, esta Páscoa também deveriam eles comerem ervas amargas. Sabe qual é o significado das ervas amargas aqui, neste texto? E para os judeus na primeira Páscoa? O amargor do pecado, o amargor da escravidão. Ao saírem do Egito, o povo deveria se lembrar que Deus os tirou da amargura da escravidão e os libertou para uma Canaã, uma nova terra. Esse é o significado. E eu não sei, querido, como você tem vivido a sua vida, se você ainda tem desfrutado do amargor do pecado na sua história, se talvez, querido, as cadeias que lhe prendem no seu Egito, as cadeias e algemas, os cárceres, que são verdadeiros cárceres sem grades, mas que aprisionam a sua alma, sentenciam você, quem sabe, querido, a um passado, quem sabe, querido, a uma lembrança, quem sabe a uma frustração, uma decepção, um vício que lhe aprisiona ainda. Hoje é um dia que o Senhor Jesus, Ele quer te libertar de todo o amargor que lhe aprisiona. Louvado seja o nome do Senhor. E é somente na pessoa bendita, no Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Ele que veio, morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que você desfrute dessa vida liberta. Você hoje sente? Aí da sua casa, onde você ouve esse vídeo e vê esse vídeo, você sente Deus te chamando? Eu sinto Deus me chamando para mais perto dele. Eu sinto que o Senhor está me chamando para viver essa vida cada dia mais liberta, livre, leve, solta, sem amarras, sem cadeias, sem prisões. Há um detalhe muito interessante que você precisa atentar à luz deste ensinamento da palavra de Deus. O cordeiro, o animal, ele deveria ser queimado todo. Sabe por quê que Deus institui e instrui o povo a queimar todo o cordeiro? Porque era muito comum nas festas pagãs eles comerem os animais de forma crua. Eles comiam animais cozidos apenas. O detalhe que me chama a atenção no texto é que o texto diz que eles deveriam assar o cordeiro todo. Agora presta atenção nesse detalhe fantástico do texto.
Eles deveriam pegar a cabeça, porque Deus queria que a mente do povo, toda ela, fosse agora uma mente não mais escravizada pelo pecado. O detalhe do texto que diz: a cabeça, as pernas, as vísceras. A cabeça significando a mente. Agora uma mente nova. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo de número 12, que nós fomos transformados pela renovação da nossa mente. Você sente que você já foi liberto e a sua mente agora é uma mente nova no Espírito de Cristo Jesus? Eu sinto isso na minha vida, que a minha mente agora é uma mente nova, é uma mente que pensa as coisas do Espírito, é uma mente voltada para Deus, é uma mente que agora está focada, centrada no Cristo vivo, no Cristo que ressuscitou. O detalhe das pernas. Por que Deus instituiu que o cordeiro também, as pernas do cordeiro deveriam também ser assadas? Sabe por quê? Porque as pernas significam a forma como as pessoas andavam para a velha vida de pecado. Agora, as nossas pernas não andam mais velozmente para o pecado, porque já não há mais prazer no pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós não temos mais prazer no pecado, porque o pecado já não mais nos domina. Fomos libertos da nossa escravidão. As nossas pernas, como o salmista orou no Salmo 42, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, quando me verei face a face com o meu Deus. Mas é interessante que o texto diz também que as vísceras, verso de número 9, você está com a sua Bíblia aberta aí? Êxodo 12, verso 9, veja comigo, o texto diz: a cabeça, as pernas e as vísceras. Os judeus, eles entendiam que as vísceras eram o mesmo significado que as emoções. As emoções das pessoas, os sentidos, o coração. Nós hoje entendemos como as nossas emoções a parte do nosso coração. Tudo deveria ser consumido. Paulo vai traduzir isto em Gálatas 2, verso de número 20, quando ele diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. O meu corpo por inteiro, as minhas emoções, as minhas vontades, os meus sentidos, os meus desejos, os meus sonhos, tudo isso eu coloco diante da cruz do Cordeiro. Aquilo que era a minha vontade já não é mais, porque agora a minha vontade se funde com a vontade de Deus. Você sente isso da sua vida? Onde você está hoje ouvindo essa palavra, você sente isso? Deus te chamando para que a sua vontade já não seja mais sua. Porque para nós cristãos, o pior sempre será o melhor, porque estamos com Cristo Jesus, amém? O coronavírus, essa pandemia, essa crise, as tempestades, as lutas, os desertos, para nós significam o melhor, porque estamos com Cristo, e estar com Cristo, como disse Paulo, é incomparavelmente melhor. O fogo deveria consumir tudo, assim como as nossas vontades devem ser consumidas. Interessante que, fazendo um paralelo com 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, você está com a sua Bíblia aí? Se quiser abrir, pode abrir. 1 Coríntios 5, verso 7. Paulo diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, Paulo chama Cristo aqui do Cordeiro Pascual, o nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado. Por isto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento, sem nenhuma mistura,
sem o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui somos tidos, à luz da palavra de Deus, como massa nova. Não comemos mais o fermento amargo, os pães asmos, as ervas amargas, porque a nossa mente, o nosso corpo, agora é templo do Espírito Santo de Deus, o Senhor. O seu corpo já é templo do Espírito Santo de Deus. Você sente as suas vísceras, os seus sentidos, as suas emoções se voltando para Deus. Eu entendo que não existe meio crente, meio servo de Deus. Você concorda comigo? Não pode existir meio crente. Não dá para entender uma pessoa que ela caminha em dois caminhos. A gente até brinca que é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Época do carnaval, ele pula carnaval. Mas aí na época da Páscoa, Jesus ressuscitou, morreu naquela cruz por mim. A pessoa vem com o seu olhar cabisbaixo e ela tem até aquele olhar de piedosa. Deus não quer que você fique com um pé lá e outro cá. Ou é inteiro, ou é completo, ou é integral, ou não vale. Deus não quer você pela metade. Deus quer os seus sentidos, a sua vida. Por isso, podemos entender o segundo princípio. O primeiro é: somos aperfeiçoados no perfeito que é Cristo. Deixe Jesus hoje te aperfeiçoar. Ele sabe que você e eu, nós somos imperfeitos, mas na pessoa do Cordeiro perfeito, nós somos aperfeiçoados. O segundo princípio: não vivemos isolamento. Estamos em relacionamento com Cristo. Não vivemos isolamento, vivemos relacionamento. Estamos em Cristo Jesus. Veja o que diz os versos de número 3 e 4. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. Gente, sabe você que está aí cultuando a Deus mesmo na sua casa? Quando eu olhei essa porção aqui, minha mente veio aqui no templo e eu imaginei a família do Senhor reunida, a igreja de Cristo unida, não em isolamento, não em confinamento, mas em relacionamento. Sabe qual é o princípio aqui? É que em Cristo, na igreja, nós somos um só corpo. Não há espaço para aqueles que se sentem isolados. Não há espaço na igreja para aqueles que estão confinados. Não há espaço na igreja para aqueles que ficam distantes uns dos outros. Essa é a ideia do corpo. E Cristo Jesus, Ele vai trazer esta ideia quando na frente, agora a segunda Páscoa, em Cristo Jesus, como um só corpo, Ele o cabeça, nós a igreja de Cristo Jesus. Essa é uma mensagem para você que se sente sozinho. Deus se preocupou com cada um. Se um membro daquela família estivesse solitário, que ele se unisse a uma pequena família para que estivessem juntos. Olha que coisa extraordinária. Deus não quer que você viva a depressão, a solidão, essa tristeza, se sentindo vitimizado pela vida. A igreja é um hospital. E por falar em hospital, é um lugar onde somos curados. E por falar em hospital, é um lugar onde somos desinfectados. O hospital que a igreja nos limpa, nos cura, nos lava completamente. Essa sensação que nós estamos tendo, né, quando vamos à rua. Você está com essa sensação? Igual eu vou à rua, quando eu volto, lavo os pés.
Lá em casa, a irmã Kelly faz uma exigência: tem que lavar os pés com água sanitária. Ih, rapaz, né? Nos limparmos. Lava os pés, lava o sapato, desinfecta, vai desinfetando tudo. E assim nós nos lavamos agora. Não é com álcool em gel, não é com sabão, não é com água sanitária. Nós nos lavamos na água cristalina, que é a água da vida, que é Cristo Jesus, que veio limpar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Você sente agora o Espírito lavando com águas purificadoras o seu interior. Deus quer te lavar, Ele quer lavar o seu interior, Ele quer lavar a sua mente, o seu coração. É interessante que essa ideia que nós estamos vivendo, eu fui profundamente ministrado nessa madrugada quando Deus me levou lá ao livro de Oséias. O livro de Oséias tem uma mensagem para a noiva. O livro de Oséias é um dos livros mais extraordinários da palavra do Senhor. Porque no capítulo de número 2 de Oséias, quando Deus me levou a este texto, me levou àquele momento, no verso 15, quando Deus diz: eu levarei Israel ao deserto e atrairei a minha noiva para mim. Sabe o que Deus me disse? Que se for preciso, para atrair o seu coração, para trazer você, a mim, a igreja dele para perto dele, Ele nos leva aos desertos. Sabe, isso tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais: deserto, vazio, solidão para alguns. E Deus lhe diz nesta manhã: se for preciso, eu vou te levar ao deserto, mas eu vou te atrair para perto de mim. Querido, não espere o deserto para você se sentir mais perto de Deus. Não espere a pandemia para você orar mais. Não espere as catástrofes virem para você se sentir mais perto. É um tempo para a noiva, porque o Senhor chama uma igreja que havia fracassado, que foi a igreja de Éfeso. Hoje nós demos uma pausa no estudo das igrejas. Vamos retomar hoje à noite, por causa da nossa Páscoa. Mas há uma igreja que fracassou e foi a igreja de Éfeso. E Jesus tem uma carta de amor para ela: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. A libertação deste povo precisava acontecer, mas ela não poderia desfazer, discriminar, fazer acepção de pessoas. Todos deveriam estar juntos. Eu não sei você, querido, mas houve um dia na minha vida que, mesmo estando na igreja, eu me senti só. Nós passamos por estes momentos, mesmo desfrutando de toda a atmosfera da adoração do corpo de Cristo, eu me sentia só. Foi então quando o Senhor me visitou e disse: Marcos, eu quero você mais íntimo, mais perto. Sabe qual vai ser o seu segredo, Marcos? Andar prostrado, andar em oração. Eu quero que você esteja na brecha comigo. A minha vida de oração mudou, a minha ótica mudou, as lentes pelas quais eu passei a ler a palavra mudaram. Porque o Senhor, naquela manhã que eu me sentia só, Ele me visitou e eu entendi a grandiosidade que é estar no corpo de Cristo. Deus se preocupou com os solitários. Você se sente só? Deus quer você voltando para o corpo de Cristo. Deus quer resgatar os filhos. Deus quer resgatar a família. Deus tem um propósito para a família. Mas em terceiro lugar, você está de passagem nesta terra. O seu destino final é o céu. Nós não vivemos isolamento, vivemos relacionamento em Cristo. Mas esse é o terceiro princípio. Você está de passagem nessa terra.
o seu destino final é o céu. Aleluias, aleluia, porque estamos de passagem. Veja comigo o verso de número 11. Olha que coisa extraordinária à luz da palavra de Deus. E vós o comereis assim. Olha o detalhe do texto. Êxodo 12, verso 11. Vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Agora, pira aí na porção deste texto. É de pirar, meus irmãos. Pira. O texto é loucura. O evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. O texto diz assim: e comereis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Que extraordinário. Sabe como eles deveriam comer a Páscoa? Imagine agora os judeus nas suas casas, as famílias reunidas ali, e eles com um cajado na mão, com um cinto, em pé, comendo. Sabe qual é o simbolismo aqui? Vocês não podem ficar acomodados nessa terra. A terra não é o lugar do vosso descanso. Aí no Egito, o Egito não foi feito para vocês. Eu preparei uma Canaã. Imagine você, é horrível comer em pé. Às vezes a gente tem no dia a dia essa experiência, comer às pressas, comer até em pé, tomar um café em pé, porque tem que sair. Essa é a ideia, que a igreja do Senhor Jesus está peregrina na terra, mas o céu nos espera. Louvado seja o nome do Senhor, porque os céus nos esperam. Nós não somos dessa terra, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui de passagem. Aqui é um ensaio, aqui é um preparo. É por isso que Deus exige da sua igreja que a igreja esteja se santificando. Ela é a noiva que deve se preparar. Paulo diz isso em Filipenses 3, verso de número 11. Nós ansiamos uma nova pátria. A palavra do Senhor nos diz isso em Hebreus 11, verso 14. Ela nos diz assim: os que assim nos mostram que estão buscando uma pátria, e se estivessem pensando naquela de onde saíram, não teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Esperavam isto, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, mas num momento com os discípulos de despedida, diz assim: eu vou preparar-vos morada. Creiam. Jesus aparece ressurreto, e ele chega para um Tomé, os incrédulos, e Tomé simboliza a incredulidade do mundo. E ele chega para um Tomé e diz assim: veja aqui, Tomé, as minhas mãos. Agora Cristo é a nossa Páscoa. Cristo se tornou a nossa Páscoa, e ele foi para o céu preparar uma cidade santa para mim, para você, para os filhos amados que ouviram a sua voz. E ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam em mim, na minha casa há muitas moradas. Mas em último lugar, em quarto lugar, esteja coberto pela verdadeira proteção que lhe salva. Esteja coberto pela verdadeira proteção. O álcool em gel não pode lhe proteger. Os remédios não podem trazer imunidade a você. Nada do que você imagina possa nessa terra lhe trazer proteção. As casas cercadas com cercas elétricas, os ladrões podem lhe assaltar na rua, mas há uma proteção, e só essa que pode lhe dar profunda defesa contra os inimigos invisíveis dessa terra. O coronavírus não é um inimigo invisível. Os inimigos invisíveis estão a todo momento no ar. Agora é uma nova, né? Diz que o coronavírus se pega no ar.
podendo nem respirar, né, meus irmãos? Se eu não tiver a proteção do sangue de Jesus. Isso está descrito nos versos 12 a 14, que diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Deus é tremendo, porque Ele cuida dos seus, Ele protege os seus. Quem são estes? São aqueles que foram cobertos pelo sangue de Jesus. Esse sangue que a Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que você precisa nessa manhã? Ao ouvir essa palavra, se apropriar do poder do sangue de Jesus. Sabe por quem Ele morreu naquela cruz? Foi por mim, foi por você. Há uma música que nós cantamos que diz: por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim, por você, por mim morreu Jesus. Por mim ressuscitou, vitória sim ganhou, e à destra do seu Pai está. Por mim ressuscitou, para mim sim voltará, aleluia, e ao céu me levará, para sempre cantarei louvor. Para mim sim voltará, que bom é ter Jesus. Por mim morreu Jesus. Jesus ceou com os discípulos a última ceia, primeira para alguns, última na terra, como um memorial. Agora nós não mais celebramos como no Antigo Testamento, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E hoje sabe o que você precisa? Fazer parte da família de Deus. Você estar no corpo de Cristo. Essa é uma ceia diferente, né? Que nós vamos celebrar hoje. A primeira da minha vida, sem ver vocês aqui. Nós estamos aqui, vocês não estão aqui, mas nós estamos ligados com o mesmo corpo em Cristo Jesus. Eu sinto falta. Nós estamos sentindo muita falta. É a primeira ceia, nós longe de vocês. Mas é uma certeza, queridos, que, como declarou Paulo, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o Senhor. Nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem do porvir poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Você pode aplaudir aí onde você está na sua casa. Nada poderá nos separar, porque somos um corpo vivo, somos a igreja do Senhor, e nada poderá separar a sua igreja. Por isso eu quero convidar você a orar, a confessar os seus pecados. Qual é a diferença do cordeiro do Egito para o cordeiro que é Cristo?
A diferença é que o cordeiro do Egito apenas morreu, mas o cordeiro que é Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E você, de onde você está, você pode celebrar a sua ressurreição em Cristo. Feche os seus olhos. Assim como as mulheres que foram ao túmulo procurar Jesus e não acharam. Havia uma pedra naquele túmulo que precisava ser removida. Quando chegaram ali, ouviram anjos dizendo: ele não está aqui, não temais, ele ressuscitou. Eu lhe pergunto nessa manhã: existem pedras que precisam ser removidas aí? Vai orando, vai buscando ao Senhor. Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui juntos, cantando. Mas eu quero que você ore a Deus e pergunte: há pedras? Talvez, querido, uma pedra que tem lhe impedido e precisa ser removida seja a pedra da incredulidade. Você tem dificuldades para crer que Jesus ressuscitou. Você até crê que os cientistas podem criar uma vacina, mas você não crê no perdão de Deus para a sua vida, porque você se sente muito pecador. Essa pedra precisa ser removida hoje. O túmulo está vazio, e essa pedra da incredulidade, essa pedra da tristeza que impede o agir de Deus na sua vida, precisa hoje ser removida, para você viver feliz e na presença do Senhor. Vamos orar. Alguém aí que precisa e sente essa necessidade? Você que está sozinho, você sente falta de estar no corpo de Cristo? Hoje, através dessa palavra, Jesus está lhe chamando. Você não precisa estar em isolamento, você precisa estar em relacionamento com Cristo. Alguém nesta manhã que sente que está distante de Deus, porque a sua mente está ainda dividida? Veja, o cordeiro, a cabeça, as pernas, as vísceras precisavam ser consumidas. Você sente que a sua carne precisa morrer para você ter uma nova vida em Cristo? Confesse. Escreva aí, pode escrever onde você está. Eu preciso hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu quero hoje me voltar para o Senhor. Talvez, querido, nem mesmo essa pandemia mexeu com o seu coração, porque o seu coração está como uma pedra que precisa ser removida. Mas o Senhor quer te lavar nessa manhã com o sangue dele. Confesse, confesse. Quando nós confessamos, nós limpamos o nosso coração. Quando nós falamos e dizemos para Deus: Senhor, é a minha mente, Senhor, é a minha carne, as minhas vontades precisam morrer. Eu quero hoje, Senhor, não comer mais esse pão amargo. Eu quero comer um pão sem fermento, uma nova massa. Eu quero viver para Cristo. Eu quero ser um daqueles que o Senhor vai buscar. Eu quero estar com a igreja que vai subir. Aleluia! Se você quer fazer essa decisão, faça hoje. É um tempo de Deus te trazer para perto dele, para nunca mais você sair. Vamos orar. Pai, nesta manhã nós nos encontramos diante do Senhor, não com medo, porque nós confiamos no Deus que tudo pode. Nós nos apresentamos ao Senhor, porque sabemos que Tu és um novo e vivo caminho que foi aberto, porque o véu foi rasgado ao meio, e agora não mais com sacrifícios de obras passadas, mas com um sacrifício novo, com uma mente renovada, com o Espírito Santo em nós habitando, nos santificando. E é isso que sentimos, Pai. O Senhor nos levou ao deserto. O Senhor está nos levando ao deserto para nos atrair para perto de Ti, Senhor, seja o que for preciso, mas nesta manhã queremos estar mais perto do Senhor Jesus, Pai. Por isso santifica a Tua igreja, santifica a Tua noiva, resgata o perdido, transforma aquele que está com a mente dividida e nos torna, Pai, esse corpo vivo, essa igreja santa, essa noiva,
essa noiva que voltou ao primeiro amor. Alguém nessa manhã dizendo para Jesus: hoje eu estou voltando ao primeiro amor. Diga aí, coloque o seu telefone, diga: meu nome é João, meu nome é Maria. Diga o seu nome e diga: hoje estou voltando para Cristo. E nós vamos celebrar ao Senhor. Pai, aceite a confissão deste que se volta para Ti nesta manhã. Aceite, Deus, o arrependimento daquele que sinceramente se volta para Ti neste dia. Traga, atraia e nos acolha nos Teus braços, porque só em Ti podemos ter vida, e vida liberta da nossa escravidão. O Egito não mais nos dominará, o pecado não mais nos dominará, porque agora somos de Cristo Jesus. Célios com o Santo Espírito da promessa. É o que oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Nós vamos celebrar a ceia, uma ceia diferente, não é verdade? Você aí na sua casa, tire a sua foto, envie para nós, envie para os grupos da igreja, e nós vamos cantar, nós vamos adorar e vamos cear, porque Cristo, Ele nasceu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Celebramos este memorial, um eterno memorial. Cristo com seus discípulos, ali Jesus estava, ressurreto agora, não mais com um corpo corruptível, suscetível aos vírus da terra, mas um corpo glorificado. Esse corpo nós teremos. Aleluia. Não sentiremos mais dores, tristezas, angústias dessa terra. Não sofreremos mais por aqueles que partem e nos deixam, mas viveremos eternamente com Cristo Jesus. Aqui estamos nós, mas imaginamos já a igreja do Senhor aqui um dia conosco, ensaiando para o encontro com o Senhor Jesus. Você está aí na sua casa, mas você vai cear conosco, porque eu recebi o que também vos entreguei. Que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei dele todos, em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comamos deste pão, símbolo do corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ó Senhor, Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Tu és o pão que alimenta a nossa alma. A nossa fome por outras coisas acabou, porque só o Senhor sacia, só Cristo nos satisfaz. E hoje, Pai, sabemos que temos fome, é do Deus vivo, o Senhor. Como o Senhor dissera através do profeta: eu enviarei fome, e não mais fome de pão, mas fome do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque podemos, Pai, juntos hoje, à Tua mesa, a mesa do Cordeiro Pascual, comermos e lembrarmos que o Senhor foi esmagado, por Tuas pisaduras nós fomos sarados. A Tua carne que foi moída pelas nossas transgressões. Quando comemos este pão, nós lembramos que a Tua carne foi moída pelas nossas transgressões, por nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele agora nos traz a paz. E hoje podemos beber, nos alimentar, não do cálice amargo, mas do cálice da salvação. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por Teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós não somos merecedores. Nós somos fracos. Nós somos imperfeitos. Mas nos aperfeiçoamos no Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha.
Cordeiro sem defeito, Tu és perfeito, Jesus. Tu és o nosso alvo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estais anunciando a morte de Cristo, até que Ele venha. Maranata, Cristo vem. Por isso podemos beber deste cálice, símbolo do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Bebamos, bebamos. Ó Senhor, a Ti a glória por Tua noiva, a Ti a glória, Senhor, porque tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque aquilo que nos separava de Ti já não nos separa mais. A Ti a glória e o louvor. Vamos juntos. Você está na sua casa, você está no seu lar, se una ao seu irmão, à sua irmã, simbolicamente unidos. Vamos celebrar, vamos cantar, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Deus. Declare: a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vamos declarar: porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem
na sua casa, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Você pode aplaudir aí na sua casa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vamos orar logo mais à noite, às 19 horas. Nós vamos começar o culto. Às vezes o culto demora um pouquinho por causa dos ajustes com a internet. Então tenha paciência. Mas nós chegamos aí para a honra e glória do Senhor Jesus. E mesmo que demore um pouquinho, vamos chegar à sua casa para você receber a palavra de Deus. E vamos continuar estudando o Apocalipse, para a honra e glória do Senhor, entendendo as verdades da palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar todos esses pedidos no altar do Senhor. Pai, nessa noite colocamos os pedidos que nos foram feitos, Deus. Colocamos, ó Deus, a Cláudia, colocamos a Gabriela, o Valdemar, o Murilo, o Valdir. Colocamos, ó Deus, o Anderson, colocamos, ó Deus, a Kátia, o Paulinho, colocamos, ó Deus, a Eunice, colocamos, ó Deus, a minha mãe lá em Minas Gerais. Continue conservando a saúde da tua serva, Pai. Colocamos, ó Deus, a família do Paulinho, ó Deus, a Simone, ó Deus, a sua casa, a Ana. Todos os pedidos que foram chegando aqui até nós, nós consagramos ao Deus que tudo pode, ao Deus que não assiste a história, ao Deus que faz uma nova história e faz novas todas as coisas. Por isto, oro, Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande, supremo pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes o que perante Ele é agradável em Cristo Jesus o Senhor, ao qual seja toda honra, toda glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Até logo mais à noite. Aproveite esse momento também para uma ceia ágape, um almoço de amor juntamente com a sua família. Que Deus a todos abençoe. Tenha um domingo abençoado.